Numa dessas manhãs, eu vi quando um morto era levado para ser queimado. Envolto num vistoso pano cor de fúcsia, o corpo oscilava ao ritmo dos 4 mortais que o transportavam. Que espécie de impressão te causa um corpo morto? Não desejaria saber por que há deterioração? Você compra um motor novo em folha e, passado poucos anos, ele está completamente gasto. O corpo também se gasta. Mas não desejaria investigar um pouco mais além para descobrir por que razão a mente se gasta? Mais cedo ou mais tarde ocorrerá a morte do corpo. Mas a maioria de nós já tem a mente morta. Já se verificou a deterioração. Por que a mente se deteriora? O corpo se deteriora porque o mantemos em uso constante e o organismo físico se gasta. Doença, acidente, velhice, má alimentação, deficiências hereditárias. Tais são os fatores responsáveis pela deterioração e morte do corpo. Mas por que deve a mente se deteriorar, envelhecer, tornar-se pesada e embotada? Ao ver um corpo morto, isso não te dá o que pensar? Embora nosso corpo deva morrer, porque deve a mente deteriorar-se. Nunca te ocorreu essa pergunta? Pois a mente, com efeito, se deteriora. Vemos isso acontecer não só às pessoas idosas, mas também a pessoas jovens. Vemos como, nos jovens, a mente já está se tornando embotada, pesada e insensível. E se pudermos descobrir por que razão a mente se deteriora, então talvez descubramos algo verdadeiramente indestrutível. Talvez compreendamos então o que é a vida eterna, a vida que não tem fim, que não está no tempo, a vida que é incorruptível, que não degenera com o corpo, que se transforma, que se transporta para os gatos, onde é cremado e suas cinzas lançadas ao rio. Mas por que a mente se deteriora? Já refletiu a esse respeito? Como ainda são muito jovens, e se a sociedade ou seus pais ou as circunstâncias ainda não te tornaram embotados, você possui uma mente nova, ardorosa e curiosa. Deseja saber por que existem as estrelas, por que morrem os pássaros, por que caem as folhas, como voa o avião a jato. Muitas coisas você deseja saber, mas esse impulso vital para investigar, descobrir, depressamente é sufocado, não é verdade? Sufocado pelo medo, pelo peso da tradição, por sua própria incapacidade para enfrentar essa coisa extraordinária que se chama vida. Já não notou o quão rapidamente é destruído o seu ardor? Por uma palavra áspera, por um gesto depreciativo, pelo medo de um exame, a ameaça de um pai? Significando isso que sua sensibilidade já está sendo destruída e sua mente se tornando embotada? Outra causa do embotamento é a imitação. Vocês são obrigados pela tradição a imitar. O peso do passado te impele a se ajustar, a estabelecer uma linha de conduta e com esse ajustar-se, a mente se sente protegida em segurança. Instala-se uma rotina muito bem lubrificada para que possa deslizar suavemente, livre de perturbações, sem o mais ligeiro estremecimento de dúvida. Observe os adultos que te rodeiam e verá que a mente deles não quer ser perturbada. Eles querem paz, ainda que seja a paz da morte. Mas a verdadeira paz é uma coisa muito diferente. Já não notou que quando a mente se fixa numa rotina,
num padrão, sempre o faz inspirado pelo desejo de segurança? É por essa razão que ela segue um ideal, um guru, quer segurança, ausência de perturbação, e por isso ela se deita a dormir. Quando lê em seus livros de história a respeito dos grandes líderes, santos, guerreiros, não te surpreende a desejar igualá-los? Isso não significa que não haja grandes homens no mundo, mas o instinto é imitar os grandes homens, procurar tornar-se igual a eles. E esse é um dos fatores de deterioração, porque então a mente se coloca num molde. A sociedade não deseja indivíduos alertados, ardorosos, revolucionários, porque tais indivíduos não se ajustarão ao padrão social estabelecido e há sempre o perigo de que quebrem esse padrão. É por isso que a sociedade se empenha em prender a sua mente em seu padrão. E é por isso que a chamada educação te estimula a imitar, a seguir e a se ajustar. Então eu pergunto, pode a mente deixar de imitar? Isso é, pode deixar de formar hábitos? E pode a mente, que já se acha enredada no hábito, ficar livre dele? A mente é resultado do hábito, não é? Ela é resultado da tradição, resultado do tempo, sendo o tempo a repetição, a continuidade do passado. E pode a mente, a sua mente, deixar de pensar em termos daquilo que foi e daquilo que será, que é em verdade uma projeção do que foi? Pode a sua mente se libertar dos hábitos e deixar de criar hábitos? Se penetrar bem profundamente nesse problema, verá que pode. E quando a mente se renova sem formar novos padrões, novos hábitos, sem tornar a cair na rotina da imitação, permanece então fresca, jovem, inocente, sendo, portanto, capaz de infinita compreensão. Para essa mente, não há morte, uma vez que já não existe processo de acumulação. É o processo de acumulação que cria o hábito, a imitação, e para a mente que acumula, há deterioração e morte. Mas para a mente que não está acumulando, juntando, que está morrendo a cada dia, a cada minuto, para essa mente não há morte. Ela se acha num estado de espaço infinito. Assim, pois, deve a mente morrer para tudo o que acumulou, todos os hábitos e virtudes imitadas, para todas as coisas de que se acostumou a depender, para ter o sentimento de segurança. Já não está, então, a mente aprisionada na rede de seu próprio pensar. No morrer para o passado, a cada instante, a mente se torna fresca, nova, e nunca se deteriorará nem porá em movimento a onda da escuridão. Como podemos pôr em prática o que está nos ensinando? Você ouviu algo que te parece certo e deseja pôr em prática em sua vida diária. Há sim um vão entre o que pensa e o que faz, não é verdade? Pensa uma coisa e está fazendo outra, mas deseja pôr em prática o que pensa. E por isso existe esse vão entre a ação e o pensamento. E pergunta então como unir o vão, como ligar o seu pensar à sua ação. Pois bem, quando deseja intensamente fazer uma certa coisa, você a faz, não é? Quando deseja jogar algum jogo ou fazer alguma coisa em que está realmente interessado, encontra meios e modos de fazê-la. Nunca pensa em
como pôr em prática o desejo. Você o faz porque você é ardoroso, porque nisso está todo o seu ser, toda a sua mente e coração. Mas aquele outro respeito, você se torna muito sagaz. Deseja uma coisa, mas faz outra. Você diz, isso é uma ideia excelente e intelectualmente eu a aprovo, mas não sei o que fazer com ela e te peço para me dizer como pô-la em prática. Isso significa que não deseja em absoluto fazer essa coisa. O que realmente deseja é adiar a ação, porque te dá gosto ser um pouquinho invejoso ou o que quer que seja. Você diz, todos os demais são invejosos, por que eu não vou ser? E continua exatamente como antes. Mas se realmente não deseja ser invejoso e percebe toda a verdade sobre a inveja, assim como percebe a verdade sobre uma serpente, deixa então de ser invejoso e está acabado. Nunca pergunta como ficar livre da inveja. O importante, pois, é ver a verdade relativa a uma certa coisa e não perguntar como pô-la em prática, pois isso, com efeito, significa que não percebe a verdade respectiva. Quando encontra uma cobra no caminho, você não pergunta o que devo fazer. Compreende perfeitamente o perigo que uma cobra representa e fica longe dela, mas nunca examinou verdadeiramente todas as implicações da inveja. Ninguém jamais te falou a respeito dela, nem a examinou profundamente junto com você. Te disseram que não deve ser invejoso, mas nunca investigou a natureza da inveja. Nunca observou que a sociedade e as religiões organizadas nela estão alicerçadas, no desejo de vir a ser alguma coisa. Mas no momento em que examina profundamente a inveja e percebe realmente a verdade a seu respeito, nesse momento a inveja deixa de existir. E a pergunta, como pôr em prática, é uma pergunta irrefletida. Porque quando está realmente interessado numa coisa que não sabe fazer, você atira a ela rapidamente e começa a descobrir o modo de fazer. Mas se fica sentado dizendo, olha, eu peço para você me ensinar uma maneira de me livrar da avidez, você vai continuar ávido. Entretanto, se te pôr a investigar a avidez com uma mente atenta e livre de todo o preconceito, e se nisso pôr todo o seu ser, descobrirá por você mesmo a verdade relativa à avidez. E é a verdade que te liberta, e não a sua busca de uma maneira de te libertar. Pergunta: por que nunca se realizam plenamente os nossos desejos? Por que há sempre obstáculos a nos impedir de atuar completamente como desejamos? Resposta: se seu desejo de fazer uma certa coisa é completo, se nele está todo o seu ser, sem busca de nenhum resultado, sem nenhum desejo de preenchimento, quer dizer, sem medo, não há então obstáculo algum. Só há obstáculo, contradição, quando o seu desejo é incompleto e fragmentado. Deseja fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, tem medo de fazê-la, ou sente um vago desejo de fazer outra coisa. Além disso, há possibilidade de realizar todos os seus desejos? Você compreende isso? Vou te explicar. A sociedade, que é a relação coletiva entre os homens, não quer que tenha nenhum desejo completo, porque se isso acontecesse, você se tornaria muito incômodo. Você se tornaria um perigo para a sociedade. Eles lhe permitem ter desejos respeitáveis como ambição e inveja,
E isso sim é muito correto. Constituída que é de entes humanos invejosos, ambiciosos, que creem e imitam, a sociedade admite a inveja, a ambição, a crença, a imitação, muito embora todas essas coisas sejam indícios de medo. Enquanto seus desejos se harmonizam com um padrão estabelecido, você é um cidadão respeitável. Mas no momento em que tem um desejo completo, estranho ao padrão, você se torna um perigo. Assim sendo, a sociedade está sempre vigilante para te impedir de ter um desejo completo. Um desejo que seja a expressão do seu ser total e, portanto, produto de uma ação revolucionária. A ação de ser difere muito da ação de vir a ser. A ação de ser é tão revolucionária que a sociedade a repudia e se interessa exclusivamente pela ação de vir a ser, a qual é respeitável porque condiz com o padrão. Mas todo desejo que se expressa na ação de vir a ser, que é uma forma de ambição, não encontra preenchimento. Mais cedo ou mais tarde, ele se vê contrariado, impedido, frustrado, e contra a frustração nos revoltamos de maneira nociva. Essa é uma questão que muito importa examinar, porque quando se tornar mais velho, verá que seus desejos nunca são realmente preenchidos. No preenchimento está sempre a sombra da frustração, e em seu coração não há cânticos, porém gritos. O desejo de vir a ser torna-se um grande homem, um grande santo, um grande isso ou aquilo. Não tem fim e, portanto, não tem preenchimento. Sua exigência é sempre demais. E esse desejo gera agonias, aflições e guerras. Mas quando a pessoa está livre do desejo de vir a ser, há um estado de ser, cuja ação é totalmente diferente. Seu próprio ser é seu preenchimento. Percebo que sou estúpido, mas outros dizem que sou inteligente. Qual das duas coisas devem influir em mim? O que percebo ou o que dizem? Resposta. Escute essa pergunta muito atenta e tranquilamente. Não tente encontrar uma resposta. Se diz que sou um homem inteligente e eu sei muito bem que sou estúpido, o que diz terá alguma influência em mim? Ela só vai ter se me estou esforçando para ser inteligente, não é verdade? Nesse caso, me sentirei lisonjeado e influenciado por sua opinião. Mas se percebo que uma pessoa estúpida nunca deixará de ser estúpida, se tentar ser inteligente, o que acontece então? Por certo, se eu sou estúpido e me esforço para ser inteligente, continuarei estúpido, porque o esforço para ser ou vir a ser algo faz parte da estupidez. Uma pessoa estúpida poderá adquirir os adornos da competência, passar em certos exames, obter emprego, mas nem por isso deixará de ser estúpida. Preste atenção a isso, porque não é uma asserção mordaz. Mas no momento em que uma pessoa se torna cônscia de ser estúpida, e em vez de tentar tornar-se inteligente, começa a examinar e a compreender a sua própria estupidez, nesse momento se dá o despertar da inteligência. Considere a avidez, por exemplo. Você sabe o que é a avidez? É o comer mais que o necessário, o desejo de brilhar mais do que os outros nos jogos, o desejo de mais posses, de um carro melhor do que qualquer outro. Dizem então que você não deve ser ávido e começar a praticar a não avidez,
o que é puro disparate, porquanto a avidez não deixará de existir com o esforço por você se tornar não ávido. Mas se começar a compreender tudo o que está implicado na avidez, se aplica a sua mente e seu coração a descobrir a verdade a respeito dela, está então livre da avidez e do seu oposto. É então um ente humano de veras inteligente, porque está interessado no que é, e não em imitar o que deveria ser. Nessas condições, se você é estúpido, não tente ser inteligente ou talentoso, mas trate de compreender o que é que te está fazendo estúpido. A imitação, o medo, o copiar alguém, o seguir um exemplo ou um ideal, tudo isso torna a mente embotada. Quando deixa de seguir, de ter medo, quando é capaz de pensar claramente por você mesmo, não é então o mais brilhante dos seres humanos? Mas se é estúpido e tenta se tornar talentoso, entrará para as fileiras daqueles que são perfeitamente estúpidos com todo o seu talento. Pergunta: por que somos ruins? Resposta: se fizer essa pergunta a você mesmo, no momento em que é ruim, tem ela então importância e significação. Mas quando sente raiva, por exemplo, nunca pergunta por que está com raiva, não é verdade? Só depois você faz tal pergunta. Depois da raiva você diz: que coisa estúpida, eu não devia ter me enraivecido. Mas se, ao contrário, estiver lúcido, num estado refletivo, no momento da cólera, sem a condenar, se estiver presente com todo o seu ser, no momento em que essa agitação se manifestar em sua mente, verá então com que rapidez ela vai se dissipar. As crianças são traquinas numa certa idade e não podem deixar de ser, porquanto estão bem nutridas, cheias de vida e de energia, que têm de explodir de uma ou de outra maneira. Mas essa é uma questão verdadeiramente complexa, porquanto a ruindade pode ser devida à alimentação inadequada, falta de sono, sentimento de insegurança e etc. Se todos os fatores não forem devidamente compreendidos, então a ruindade das crianças poderá tornar-se uma revolta no seio da sociedade. Revolta que nenhum alívio lhes trará. Vocês sabem o que são delinquentes juvenis? São jovens que fazem coisas terríveis de todo gênero. Estão revoltados dentro da prisão da sociedade porque nunca foram ajudados a compreender o problema da existência. Eles têm abundante vitalidade e muitos deles são excepcionalmente inteligentes. Sua revolta é uma maneira de dizerem: me ajudem a compreender, a quebrar essa compulsão e esse horrível ajustamento. Por isso, é tão importante essa questão para os educadores, que mais do que as crianças necessitam de ser educados. Pergunta: estou habituada a beber chá. Disse-me um mestre que isso é um mau hábito e outros dizem que não é. Resposta: o que pensa você? Ponha de lado por ora o que os outros dizem, que pode ser preconceito deles, e escute a questão. Que pensar de um menino que já está habituado a uma dada coisa, tomar chá, fumar, comer em excesso e etc. Numa pessoa de 70 ou 80 anos pode se considerar natural o já ter contraído determinados hábitos. Mas você ainda está no começo da vida. E o já estar habituado a alguma coisa é algo terrível, não é? Essa que é a questão importante.
e não o saber se pode tomar chá. Veja, quando uma pessoa se habitua com alguma coisa, sua mente já está a caminho do cemitério. Se pensa como hinduísta, católico, protestante, sua mente já está em declínio, em processo de deterioração. Mas se sua mente está alerta, investigando para descobrir a razão por que está enredado num certo hábito, porque pensa de determinada maneira, poderá então ser resolvida a questão secundária. E se pode fumar ou tomar chá. Não sei se em seus passeios já perceberam uma vala longa e estreita ao lado do rio. Pescadores a devem ter cavado e ela não está ligada ao rio. O rio, largo e profundo, está em constante fluir, mas aquela vala segregada da vida do rio só contém água pútrida em que não podem viver peixes. São águas estagnadas, enquanto o rio, profundo, cheio de vida e pujança, prossegue rápido seu curso. Não te parece assim os entes humanos? Cavam para si próprios um pequeno fosso à margem da célere corrente da vida, onde ficam estagnados a morrer? E a essa estagnação e deterioração chamamos existência. Isso é, todos desejamos um estado de permanência. Queremos que certos desejos durem infinitamente, queremos prazeres sem fim. Cavamos um pequeno fosso em que nos entrincheiramos com nossas famílias, nossas ambições, nossas culturas, nossos temores, nossos deuses, nossas várias devoções, e ali nos deixamos morrer, enquanto a vida passa a nosso lado. Aquela vida que é impermanente, que varia constantemente, que é tão veloz, com tão prodigiosas profundezas, tanta força e beleza. Já não notou, quando se está sentado tranquilamente à margem do rio, que se pode ouvir o seu canto? O marulhar das águas, o som da corrente que passa. Sente-se então a presença de um movimento prodigioso em demanda de maiores amplidões e maiores profundezas. Mas naquele pequeno fosso, nenhum movimento existe, só água estagnada. E se observar, verá que assim o quer a maioria de nós, uma existência estagnada em pequenos fossos à margem da vida. Dizemos que essa existência estagnada é correta e inventamos uma filosofia para justificar. Criamos teorias sociais, políticas, econômicas e religiosas para protegê-la. E não desejamos ser perturbados, porque, como sabem, o que nos interessa é o sentimento de permanência. Vocês sabem o que significa buscar a permanência? Significa desejar que as coisas agradáveis durem eternamente e as desagradáveis terminem o mais rápido possível. Desejamos que nosso nome se torne famoso e tenha continuidade em nossa família e em nossos bens materiais. Queremos o sentimento de permanência em nossas relações e atividades. E tudo isso significa que desejamos uma existência duradoura, contínua em nosso fosso, estagnado. Lá, não queremos verdadeiras mudanças e assim edificamos uma sociedade que nos garante a permanência de nossos bens, nosso nome, nossa fama. Mas veja, a vida, de modo nenhum é assim. A vida não é permanente. Como as folhas que caem da árvore, todas as coisas são impermanentes. Nada perdura. Há sempre mutação e morte.
Já observou uma árvore nua desenhada contra o céu? Em seus galhos bem delineados, em sua nudez, há um poema, uma canção. Foram-se todas as folhas e ela aguarda a primavera. Com a vinda da primavera, de novo, se enche a árvore da música de suas folhas, que na estação própria caem e são levadas pelo vento. Assim, também é a vida. Mas nós não a queremos assim. Nos apegamos a nossos filhos, nossa tradição, nossa sociedade e nossas insignificantes virtudes, porque desejamos permanência. Por isso é que temos medo de morrer. Tememos perder as coisas que conhecemos. Mas a vida não é como desejamos. A vida em coisa nenhuma é permanente. Os pássaros morrem, a neve se derrete, as árvores são abatidas pelo homem ou destruídas pelas tempestades, e assim por diante. Mas queremos que tudo aquilo que nos dá satisfação seja permanente. Queremos que perdure a nossa posição, a autoridade que temos sobre os outros. Nos recusamos a aceitar a vida como ela é efetivamente. O fato é que a vida é como um rio, eternamente em movimento, perenemente buscando, explorando, impelindo, transbordando, penetrando todas as frestas com sua água. Mas veja, a mente não quer que assim aconteça. Percebe que é perigoso, arriscado, viver num estado de impermanência, de insegurança e, portanto, constrói uma muralha em torno de si própria. A muralha da tradição, da religião organizada, das teorias políticas e sociais, família, nome, bens materiais. Tudo isso se encontra atrás das muralhas, separado da vida. A vida, que é movimento, impermanência, procura incessantemente penetrar, demolir essas muralhas atrás das quais só há confusão e angústia. Os deuses que moram atrás das muralhas são falsos deuses, e suas escrituras e filosofias sem significação, porque a vida as excede. Para a mente que não tem muralhas, que não está pejada de aquisições, acumulações, conhecimentos, para a mente que vive fora do tempo, na insegurança, para essa mente a vida é uma coisa maravilhosa. Essa mente é a própria vida, porque a vida não tem pouso, mas quase todos nós queremos um pouso, uma pequena casa, um nome, uma posição, e consideramos muito importante essas coisas. Exigimos permanência e criamos uma cultura baseada nessa permanência. Inventamos deuses que não são deuses, mas tão só projeções de nossos próprios desejos. A mente que busca a permanência depressa se torna estagnada, como a vala ao lado do rio. Depressa se enche de corrupção e deterioração. Só a mente que não tem muralhas, que não tem ponto de apoio, não tem barreira, não tem pouso, que se move toda inteira com a vida, eternamente ousando, explorando, explodindo. Só essa mente pode ser feliz, eternamente nova, porque ela é essencialmente criadora. Você entende o que eu estou dizendo? Você deve compreender porque faz parte da verdadeira educação. E quando compreender, sua vida será completamente transformada. Suas relações com o mundo, com o próximo,
com o seu esposo ou esposa terão um significado totalmente diferente. Já não tentará, então, te preencher com coisa alguma, porque perceberá que a busca de preenchimento só atrai sofrimento e desdita. Por essa razão, deve fazer pergunta aos seus mestres sobre tudo isso e discutir também entre vocês. Se o compreender, terá começado a compreender essa verdade extraordinária que é a vida. E nessa compreensão encontra-se grande beleza e amor, o florescimento da bondade. Mas os esforços da mente, que buscam um fosso de segurança, de permanência, só podem conduzir à treva e à corrupção. Uma vez instalada naquele fosso, a mente teme aventurar-se fora dele para buscar e explorar. Mas a verdade, Deus, a realidade ou o nome que quiser dar, encontre-se além dos limites do fosso.